Olá, o tetracampeão pan-americano de patinação artística Marcel Schirmer está em Lajeado. A LAF levou um sacode pela Liga Nacional. O Grêmio, nos pênaltis, passou do Criciúma. E o Internacional, hein? Daqui a pouco decide o seu futuro na Libertadores da América. É agora, no Papo de Boleiro. Pois vamos começar o Papo de Boleiro de hoje com os assuntos na ordem cronológica, dona Helena. A LAF, pela Liga Nacional, jogou nessa semana e não teve sorte lá contra o São José, levou um sacode em São Paulo. Pior resultado na Liga Nacional, mas assim, Márcio, a gente não deve procurar desculpas. Mas você já andou 21 horas dentro de um ônibus. Tá louco. Já não consegue mais nem andar, como é que vai jogar bola pra vir ali de Taquari até aqui, que dá 2 horas, é uma tragédia já. A gente chega com as pernas doendo, então eles foram de ônibus, isso certamente influenciou. E também tem a seleção natural agora, na segunda fase só ficaram os times bons, né? Só que 5 eu achei exagerado, a LAF não costuma perder por um placar tão elástico assim, mas vai se recuperar. Só que a vida da LAF é bem complicada. Sexta-feira joga em Erechim contra o Atlântico pelo estadual. Que é um forte adversário. Começo também. Da semana que vem joga com a STF, clássico, que sempre é um jogo assim de sair faísca. E aí pega o ônibus e volta para São Paulo. Mas parece que dessa vez tem a possibilidade de ser uma viagem aérea, né, para evitar tanto desgaste. Aí volta para São Paulo para enfrentar o São Paulo. Dessa vez na segunda-feira, quem nos tocou 5 foi o São José dos Campos. É um castigo botar esses caras atletas a ficar 20 horas aí dentro de um ônibus. Ninguém merece. Se fosse a passeio ainda, né? Vai ter que chegar lá e assim, foram no sábado, chegaram no domingo, então tem um tempo de descanso, mas mesmo assim, a gente sabe que a gente desce diz que não sai o ônibus nem o avião do corpo da gente quando tu vai de uma viagem longa, né? Mas imagina, de avião não dá 2 horas, só estaria lá, né? Tem que aproveitar o momento de pôr, ao invés de pôr o pé na estrada, pôr as asas na estrada, né? Porque senão vão complicar os resultados da LAF aí. Joga sexta-feira agora. Sexta-feira contra o Atlântico lá em Erechim. Mas na estadual a LAF tá bem, depois de um começo assim meio irregular, voltou a vencer, tá vencendo, já é 4º colocado, que é isso que queria, né? E tem uma boa vantagem sobre os outros adversários. A LAF deve terminar bem colocada nessa primeira fase e depois na segunda fase ter os benefícios por isso, né? Como decidir em casa, nos matas. Isso é importante. A LAF tem contado sempre com a participação do torcedor. Bom, como indo em ordem cronológica ainda, o Grêmio ontem passou por um sufoco, venceu por 1-0, fez o seu compromisso durante o tempo regulamentar, mas depois, nos pênaltis, Helena foi até o último minuto. Foi. Assim, o Grêmio novamente surpreendendo. Todo mundo, as opiniões que tu ouvia, inclusive da torcida gremista, não ser assim os mais fiéis, era de que não teria condições de reverter. Foi lá, reverteu, foi um jogo assim que o Grêmio aproveitou a grande chance que teve. Aliás, não aproveitou a grande chance, porque teve chances melhores que essa, porque até a bola bem bateu no menino lá no Pedro Rocha, na hora do gol. Aí teve Luan cara a cara, o Rodrigues lá cara a cara, não conseguiu matar o jogo no tempo normal. E aí nos pênaltis, assim, o Marcelo Groi não é assim o que se diga um especialista em pegar pênaltis, pegou 2 cobranças, Grêmio segue aí mais um alento dentro dessa recuperação que se chama era Roger Machado, né? Que ele chegou no Grêmio, conseguiu fazer coisas fantásticas, praticamente uns milagres, e Copa do Brasil é a Copa do Brasil, e assim, financeiramente também ela representa muito, né? Porque cada fase a cota fica mais gordinha, né? Isso é bom. Então, financeiramente, que o Grêmio vive uma situação dramática praticamente, né? E então, passar de fase e ainda botar uma grana no bolso,
melhor ainda. Tudo. Mas é o Grêmio. O Grêmio sempre faz isso com sua torcida. Quase mata eles primeiro, depois comemorar. É tudo que o presidente Bolzan queria, Precisa. né? Passar e ainda ganhar uma grana. Precisa ele e o Sartori que estão apertando os cintos. Bárbara, nem fala. Mas são duas lições ficaram, pelo menos, desse jogo, em especial no chute ao pênalti. O Grêmio nunca mais deve contratar alguém com o sobrenome Rodrigues. Ele não consegue fazer gol nem de pênalti. Isso é incrível. Quem será que contratou? Qual é o currículo que foi oferecido para o Grêmio quando esse cara foi contratado? São mistérios dos bastidores que a gente, assim, que não acompanha de perto, nunca vai entender. Verdade. Ou até mais ou menos sabe, mas é melhor não mexer, melhor deixar quieto. Deixa que o FBI descobre um dia. Não, né? Agora o FBI botou o dedo na ferida e aí tá complicada a coisa. Bom, a outra lição é que goleiro tem que saber onde chutar, né, companheiro? O goleiro do Criciúma, que foi quem chutou o último pênalti deles, largou a bola pro Vitor, né, que teve sorte. E assim, fora Rogério Ceni, goleiro tem que ir lá defender. O Vitor, Marcelo Groi, voltou velho, hein? Vitor faz anos. O goleiro tem Rogério Ceni para ir lá bater falta, fazer gol. O goleiro tem que ficar lá só se for obrigatório. Porque ele bateu muito mal, né? Eu não acredito que ele esteja habituado a bater pênalti, porque é impossível que o Criciúma não tinha alguém mais qualificado para fazer a cobrança. E outro goleiro ele sabe como é o outro lado, então talvez a ideia do técnico foi que ele vá bater de acordo com o que ele pensa com visão de goleiro, né? Se eu apontar para um lado, eu chuto para o outro, eu chuto no meio, o goleiro sempre se atira, eu chuto no meio e faço o gol. Mas aquilo que ele fez ali não convenceu. Sorte para o Grêmio, para os gremistas. O Grêmio está na briga, vivo ainda, bem no Campeonato Nacional, para a alegria de todos os tricolores. É isso aí. Bom para o Marcelo Groi, agora afirmando, Marcelo Groi, que confirmou aí sua excelente fase também, né? Bueno, agora, neste momento, Marcel Schirmer está em Lajeado, ele não está chegando, está agora sendo homenageado. Que bacana, né? Que a cidade recebe. Devidas homenagens de sua terra natal. Isso é fantástico, um menino que tem uma história fantástica, informativa, aliás. Foi o primeiro veículo. Com 6 aninhos, o Marcel estava lá, começando a patinar, e a Jaqueline, que é a criadora, que é a descobridora do Marcel, já sentiu que ele tinha um potencial e já começou a chamar a gente assim e até porque não é nada comum um menino se interessar pela patinação. Verdade. É um esporte aqui no Brasil, né? Porque fora ele é bem tradicional, né? E a Jaque chamou lá, avisou que tinha um menino surgindo, a gente chegou lá, até fui eu, um menininho pequenininho, de cabelo comprido, de rabinho de cavalo, e já mostrando muita empatia com o tal do patim, né? E é uma história agora, 20 e poucos anos, de uma trajetória fantástica que só podia terminar assim. Ouro, 4 ouros no PAN. Fora as incontáveis conquistas de brasileiro, de gaúcho, de mundial. Fantástico, fantástico. Eu acho que assim, ela já tem que abraçar o Marcel com todo o carinho que ele merece, uma família lajeadense, gente de famílias tradicionais de Lajeado. Ele é muito lajeadense e eu acho que ele está sendo recebido com a grandeza que merece o feito dele. Nós falamos sempre que tem, direcionando para os empresários e aí para o poder público também, que tem que apoiar os clubes aqui, as pessoas aqui, enfim, porque ajudam a divulgar, né? O caso do Lajeadense é um exemplo. A LAF agora jogando lá em São Paulo, divulgando Lajeado para o país. Sabe que existe a LAF em Lajeado, que existe Lajeadense em Lajeado. Quando o Marcel chegou no aeroporto em São Paulo, tinha 5, 6 veículos de comunicação, televisão, todo mundo lá esperando ele chegar. Qual é o outro evento que consegue mobilizar assim? Verdade. É o esporte. Então, ele o Marcel faz questão de dizer toda hora que é daqui, né? Que é de Lajeado. Mesmo os nossos companheiros da Record, que foi quem comprou os direitos de transmissão dos Jogos Pan-Americanos lá de Toronto, que não transmitiram na hora, que aí vai uma crítica à mídia, né?
que na hora não transmitiram Todo o mundo que querendo ver a aconteceu, apresentação dele. mas que depois no intervalo do jogo, estava dando o jogo da seleção brasileira, no intervalo eles colocaram então o Marcel, e aí eu achei interessante naquele momento que ele diz, o menino lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Lajeado. Então, tá divulgado. Ele faz questão, ele também faz questão de dizer. E assim, ele por competir numa modalidade que nem é olímpica ainda, que eu acho o fim da picada uma coisa tão linda, né? Não ser olímpica, já é difícil conseguir apoio para modalidades consagradas. Então vocês imaginam as dificuldades que ele enfrentou. Mas assim, ele sempre teve o apoio irrestrito da família, o Jackson, a Cleo, largaram tudo assim por ele. Ele sempre teve muito apoio. Depois, com o tempo, passaram a surgir patrocinadores vendo o alcance que ele estava tendo. Então ele teve um reconhecimento assim, não digo tardio, mas ele teve um reconhecimento finalmente que conseguiu grandes patrocinadores, gente que o apoiou, e ele fez por merecer, né? E com certeza, empresas que têm interesse em vender no resto do estado, ou que têm interesse em vender no resto do país, quem sabe até fora. Propaganda perfeita. Baita garoto propaganda, imagina. Ele é uma figura belíssima, né? Ele tem aquele físico perfeito conquistado a muito sacrifício. Até o dia depois que ele ganhou a medalha, o colega Diogo do Informativo ligou para ele em Toronto, ele atendeu, e aí o Diogo pediu o que ele queria da vida agora. Ele disse, olha, nos próximos dias nada, só quero passear e me divertir, e hoje eu vou sentar e comer um enorme prato de batatas fritas, que coisas simples assim que o esporte me tirava, e agora então eu vou me vingar e vou comer um belo de um prato de batatas fritas. Achei isso ótimo. É isso aí. Se você acha que é fácil estar sobre os patins, tenta ficar um minuto. E ele fica, não só fica, como faz tudo aquilo, né? Maravilhas, né? Maravilhas. Então, o corpo sente, mas isso é um esforço que ele faz para essas recompensas que hoje ele está tendo, né? Esse reconhecimento que Lajeado está fazendo merecidamente para o Marcel Stirmer. Ainda hoje, Helena, o Colorado entra em campo lá no México para disputar o seu futuro na Copa Libertadores da América. Buscar o tri ou dizer adeus? O jogo. É o jogo. Sensacional. É um jogo assim, a gente aguarda, vai chegando a hora daquela expectativa assim. E a gente espera que o Inter que entra em campo lá em Monterrey, no estádio universitário, seja o Inter dos minutos iniciais aqui em Porto Alegre. Porque se o Inter fizer um golzinho lá, tchau, não tem mais volta. Então a gente torce, é um clube brasileiro, o Tigre está motivadíssimo, mobilizadíssimo, tá uma repercussão gigantesca lá em torno desse jogo. Mas eu acho assim, que na fase que o Inter tá, tem jogadores que decidem, jogadores decisivos que conseguem fazer gol, e eu acho que vai dar pro Inter. Eu não sou de palpitar, mas como brasileira, como gaúcha, eu acho que a gente tem que acreditar que vai dar. O site do Tigres disse hoje que o time iria enfrentar o jogador mais feio do futebol brasileiro, só eles que acham, porque o Valdívia. O Valdívia é uma figura. O Valdívia se acha lindo. Eles que bobeiam, eles vão ter que buscar a bola na rede lá, eles vão ver se o Valdívia é feio. É isso aí. Porque ele é feinho, ele é, né? Mas ele é tão simpático, um guri tão assim, espontâneo, que ele acaba se tornando bonitinho. Com todo respeito, o Poca Pica vai mandar ver hoje, ou não, né? Mas enfim. Pouco lindo também é outra, pouco lindo. Outra hashtag que ele lançou, pouco lindo. O pouco lindo, então é um dos destaques internacional de hoje, que está completo, né, Helena? Não tem ninguém faltando hoje. Não, e assim o Diego não disse o time que vai a campo, mas não deve ser muito diferente do que pode aparecer o Juan na zaga, né, que não jogou aqui em Porto Alegre. O Sacha tem chance de aparecer também, mas o Diego assim naquele estilo dele, eu nunca repito o time, a gente nunca sabe o que ele vai fazer, temos que esperar até a hora do jogo para ver quem é que vai entrar em campo.
é 10 da noite, porque você sabe, horário de boate na quarta-feira. Horário que jornalista ama, adora. Se tiver pênalti, então nós vamos adorar. Vai ser uma beleza trabalhar hoje à noite. Torçamos para que tudo se resolva nos 90 minutos. Por favor. Não precisa nem dar tempinho esse. 90 já chega, tá bom, tá de bom tamanho. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, para falar sobre esse jogo do Inter, o futuro do Colorado na Libertadores da América. Também já falar sobre a LAF, que joga na sexta, sobre a rodada do Brasileiro, porque aí passada a Copa do Brasil e Libertadores, nós voltamos à terrinha, voltamos ao Campeonato Brasileiro. É amanhã, depois do Redação Informativa. Até mais. Até.